Salve meus amigos e amigas da Travessia Esportiva. É a hora do mate. Vem comigo, tomando um chimarrãozito, conversar sobre Copa do Mundo. Já que não temos o Grêmio na TV, já que não temos o Campeonato Gaúcho passando na televisão, que vamos dizer que é muito melhor que a Copa do Mundo, né? Vamos falar então um pouquinho de Copa do Mundo enquanto um torneio de verdade não começa. E com o companheiro de todas as horas, o chimarrão. Seguinte, pessoal. Vocês que estão acompanhando aí a Copa, vocês que são amantes do futebol, assim como eu, e nós tivemos já algumas zebras ao longo dessa Copa do Mundo. E eu acho que diferente da maioria das outras Copas, né? Das Copas mais recentes, Copa de 2010, 2014, 2018. Nessa a gente pode dizer que literalmente não existe mais time bobo no futebol. Essa é uma frase que a gente sempre usa e tal, nas rodas de conversa. Não existe time bobo, não é apenas futebol. E nessa de 2022, essas frases que até então eram frases de efeito, elas vêm fazendo e surgindo, enfim, efeito. Bom, a prova disso é a derrota da Argentina, que eu acho que vai ser a mais falada, né, da primeira rodada da Copa do Mundo. Mas e aí, foi rolando a Copa do Mundo, a Argentina foi se recuperando e chegamos até as oitavas. E para surpresa de todo mundo, quem achava que a Argentina ia fazer uma partida excelente contra a Austrália, se enganou. Porque, tudo bem, a Argentina ganhou da Austrália de 2-1, mas como a gente também sempre diz, nem sempre o resultado mostra o que foi realmente o jogo. A Argentina poderia ter sofrido um empate, quase sofreu um empate no final do jogo, que poderia levar para prorrogação. E, cara, se tu toma um gol no final do jogo e tem chance do outro time levar para prorrogação, é quase certo que a tua estrutura psicológica não vai estar a mesma. Então, se a Argentina tomasse aquele gol no final do jogo, que seria um golaço do jogador da Austrália, eu arrisco dizer que a Argentina estaria fora da Copa do Mundo. Porque, mais uma vez falando, tu tomou um gol no final do jogo, tu tava crente que tu ia ganhar. A tua equipe deixou o jogo empatar, prorrogação, pronto, acabou. Ah, mas aí a prorrogação é 0-0 para todo mundo, mas o cara que buscou o empate, ele tá com sangue no olho. Quem sofreu o empate deixou levar o empate. Então já tá com a guarda baixa. E o cara que vem pra prorrogação já vem com os dois pés na porta. O Messi foi o melhor da partida e tal. Mas a Argentina ganhou de 2-1 e, repito, poderia ter ficado no meio do caminho. Então a Argentina agora joga contra a Holanda. E a Argentina vai ter que abrir o olho. Porque a seleção da Holanda não é uma seleção que vem fazendo uma boa Copa. Eles passaram dos Estados Unidos 3-1, beleza, placar, aquela coisa toda. Mas agora é outro jogo. Agora são outras expectativas que estão na mesa. Então, a Argentina também cresceu, porque não deixou a Austrália empatar. E a Holanda pode vir relaxada, porque acha que ganhou dos Estados Unidos de 3-1, tá tudo ok. Só que aí a Argentina é outros 500, né? A Argentina tá com o Messi jogando um bolão. Me surpreende a Copa que o Messi vem fazendo. Porque todo mundo achava que talvez ele não fosse corresponder à altura. Mas pelo contrário, o Messi vem fazendo uma excelente Copa. E tem tudo para ser um jogão, né? E as duas equipes, elas vêm muito bem servidas na parte ofensiva e na parte defensiva.
A Holanda conta com o experiente Van Dijk. E a Argentina conta com também o experiente Otamendi na defesa. Será um excelente jogo e que a gente pode esperar de tudo nesse jogo no dia 9. Menos um jogo apático, menos um jogo ruim, porque não vai ser. A gente tem certeza disso, porque todo mundo quer passar, todo mundo quer avançar. E agora teremos também no mesmo dia 9, Brasil e Croácia. A questão do Brasil, ela já foi um pouco mais tranquila, porque dessas surpresas que o futebol veio trazendo ao longo dessa Copa, e agora nessa fase de mata-mata, a Coreia, eu não esperava que a Coreia fizesse uma boa partida. Então não é menosprezar o futebol brasileiro, pelo contrário, os guris estão jogando um bolão, mas a equipe da Coreia era certo que eles não iam derrubar o Brasil. Não tinha como contar com o Brasil caindo para a Coreia, com todo respeito aos coreanos. Tivemos o primeiro gol do Vinícius Júnior e foi também o primeiro gol do jogo. E mais um gol do Pombo nessa Copa. E tivemos o gol do Lucas Paquetá nesse jogo e o gol do Neymar na volta, o retorno do Neymar, depois daquela lesão que afastou ele no tornozelo. Ele retorna e converte um gol de pênalti, que foi sofrido em cima do Pombo, se eu não me engano. E aí tivemos então lá desse lado da chave Holanda e os Estados Unidos, 3-1 para a Holanda, 2-1 para a Argentina em cima da Austrália, 4-2 para a Croácia em cima do Japão, e 4-1 para o Brasil em cima da Coreia. E aí ficou Brasil e Croácia e Holanda e Argentina para se enfrentar na próxima fase. São 2 jogos, né, da quarta de final, e os 2 são no mesmo dia. O do Brasil é ao meio-dia e o da Holanda às 16 horas. E do lado de cada chave, uma coisa me surpreendeu, porque eu não esperava que a Polônia fosse ganhar da França, mas entretanto eu também não esperava que a França fosse se apoderar do jogo de maneira tão fácil. Então a Polônia passou, assim como a Croácia, tá? Passou para a fase de mata-mata, as oitavas, de uma forma bem covarde e de uma forma bem mediana. Talvez as duas palavras signifiquem a mesma coisa, mas seleção que passou da maneira que eles passaram não mereciam avançar, e de fato não avançaram. A seleção da França teve 2 golaços do Mbappé e um gol do Giroud, que tá no lugar do Benzema. Benzema lesionado, ainda tá com o nome dele à disposição, mas não sabemos se vai jogar de fato nas próximas fases, se a França avançar. E da Polônia tivemos o gol do Lewandowski de pênalti. Uma observação para esse gol do Lewandowski é que ele cobrou 2 vezes o pênalti. A primeira vez ele cobrou no pulinho à la Bruno Fernandes. Só que, vamos lá. Teu time tá perdendo de 3-0. Tu tem uma chance, um pênalti. E tu vai lá e dá um pulinho canalíssimo. E erra o pênalti. O goleiro defende. Mas por que ele teve uma segunda chance? E aí ele pode agradecer, se ajoelhar e agradecer. Porque teve invasão dos jogadores da França antes dele cobrar.
e teve o goleiro se adiantando antes da cobrança dele. Na segunda chance, ele conseguiu converter o mesmo pulinho, só que no canto direito do goleiro e no canto esquerdo dele. Então, não é o tipo de pênalti que se bate numa competição tão séria como a Copa do Mundo. Se tu tá precisando de gol, teu time tá perdendo de 3-0, mano, enche o pé e azar. É melhor tu errar chutando forte do que tu dar um pulinho e recuar pro goleiro e errar. Os dois são erros, mas um é um pouquinho mais aceitável do que isso, né? E aí tivemos também o jogo de 3-0 da seleção da Inglaterra em cima da seleção do Senegal. Aqui também não é surpresa nenhuma a seleção da Inglaterra passar. Uma seleção jovem, uma seleção muito boa e com gols do Saka, baita de um jogador, Harry Kane e o Henderson. Jogadores experientes, e os 3 jogadores são da Premier League. Tem muita bagagem no futebol e também não foi surpresa aqui a seleção da Inglaterra avançando. E também tivemos agora uma grande surpresa. Não porque Portugal não ia avançar. Eu estava esperando já a vitória de Portugal. Eu até apostei na vitória de Portugal. Mas agora uma vitória de 6-1 em cima da Suíça. Aí ninguém estava esperando isso, tá? Porque as duas seleções são muito boas. A seleção da Suíça tem jogadores experientes, assim como a seleção de Portugal, mas saiu a questão do favoritismo, um pouquinho só de favoritismo pro lado de Portugal sobressaiu. Claro que Portugal tem jogadores muito mais experientes, né? O Pepe, 39 anos, jogando fino da bola. Gonçalo Ramos fazendo hat-trick. Gonçalo Ramos que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo. E eu já falei isso aqui e falo sempre offline. Quando tem oportunidade. A seleção de Portugal é uma baita seleção com ou sem Cristiano Ronaldo. Claro que sem o Cristiano Ronaldo a seleção fica mais leve, fica mais solta. Eles não têm aquela referência, aquela obrigação de tocar a bola para um cara X. Todo mundo joga ali, é um coletivo que dá certo. E às vezes quando o Cristiano Ronaldo fica mais engessado. Ah, mas é o Cristiano Ronaldo e tal. Ele deixa a seleção engessada. Eu gosto muito do futebol que ele já jogou, do que ele ainda representa para o futebol, mas nós temos que concordar que a seleção de Portugal vai além de Cristiano Ronaldo. E não é questão de não respeitar a história, pelo contrário, é um dos caras que eu mais gosto no futebol e tem uma história impressionante, só que o legado dele vai ficar para sempre. Mas a questão de futebol, a gente tem que entender que a idade chega, o teu metabolismo não é mais o mesmo, não obedece. Pode se iludir com a barriga tanquinho, com o corpo tal, não sei o que, faz tantas flexões, corre tantos quilômetros por dia, mas cara, na hora do jogo, na hora do Shazam mesmo, é diferente. E a gente percebe que o corpo já não responde mais. E o Gonçalo, quem diria, hein? Gonçalo Ramos, não quem diria porque ele é um baita jogador, mas, pô, fazer um hat-trick numa Copa do Mundo, teu primeiro jogo nessa Copa, ó, tá louco, tem que bater palma pra esse cara. E aí teve gol do Gonçalo Ramos, teve gol do Pepe, teve gol do Rafael Guerreiro, o lateral esquerdo,
E no final do jogo entrou o Rafael Leão, jogador do Milan, jogador que o nosso amigo Christian sempre fala dele, fala bem. Eu confesso que eu não acompanho tanto o futebol do Milan como o Christian, que ele tem até um canal aqui no YouTube. Quem quiser se inscrever lá é Central Milan Brasil. Se eu estiver falando errado, tu bota o nome aí embaixo depois, Christian, por favor. E ele sempre fala, e num dos episódios dele ele falou sobre o Rafael Leão. Eu até contrariei ele, porque eu senti o Rafael Leão meio fora do time do jogo nos jogos anteriores que ele entrou. Claro que também não dá pra pesar em cima do guri, né? É diferente tu ser titular do Milan e é diferente tu entrar num jogo faltando 10 minutos. Não tem como corresponder o que a gente espera dele. Mas, nesse jogo contra a Suíça, ele entrou faltando poucos minutos para acabar. Ele entrou no lugar... Para aí... Eu tinha aqui... cara, aqui ó, ele entrou no lugar do Bruno Fernandes. Um baita jogador esse Bruno Fernandes. Pô, ele entrou aos 87 minutos. Aos 87 minutos ele entrou. E aos 92 minutos ele fez um gol. O 6º gol da equipe de Portugal. Já estava com a classificação sacramentada desde o primeiro tempo, bem dizer. E o Rafael Leão meteu um golaço à la Quaresma e fechou o caixão. 6-1 para Portugal. E aí também mais uma grande surpresa, e eu acho que nem é surpresa da parte de alguns telespectadores do futebol, mas mais uma surpresa da mídia, que dava a Espanha como favorita. Cassiano ainda falou numa live que a equipe do Marrocos ia surpreender. Cara, e de fato a equipe do Marrocos surpreendeu. E não é o primeiro jogo, né, que eles empatam com a Espanha. Em 2018, eles já tinham empatado com a Espanha na Copa em 2-2. Agora, nesse último jogo, foi um 0-0. Um 0-0 bonito. Nossa, eu tô suando, tá calor pra caramba aqui, hein? Essa luz aqui também tá fogo. Um 0-0 bonito. E um 0-0 que Marrocos, a seleção de Marrocos jogou muito mais nesse 0-0, incomodou muito mais a seleção da Espanha, chances muito mais claras de gol da equipe do Marrocos, e a Espanha, ela é aquele futebol de toca aqui, toca ali, não evolui, e fica só naquilo, né? Foi um reflexo, foi um lampejo de um Barcelona antigamente, né? Claro que daí não vamos pesar também, porque o Barcelona fazia isso e fazia gol. Mas a Espanha fez um tic-tac meio sem objetividade nenhuma. E aí o jogo foi para os pênaltis, perderam três pênaltis. Mérito do goleiro, beleza? E a equipe de Marrocos venceu por 3-0, perdeu um pênalti. E o último pênalti, o que a gente pode falar daquele último pênalti do Hakimi? Convertendo com uma frieza, uma cavadinha, uma frieza sem tamanho. Olha, cara, vou te dizer, é difícil fazer aquilo ali. Parece ser fácil, mas não é. E aí agora temos Inglaterra e França no dia 10/12, um dia depois do jogo do Brasil e um dia depois do jogo da Argentina, e às 16 horas, e também temos Marrocos contra Portugal. E eu vou dizer uma coisa, aqui vai ser um jogo totalmente diferente do que foi com
com a Espanha. Por quê? A seleção de Portugal ela é muito mais ofensiva, ela é muito mais aguda que a seleção da Espanha. A seleção de Portugal ela tem um passe bom, eles tocam bem a bola, mas eles também sabem finalizar. Eles conseguem chegar com muita facilidade dentro da área. E tem um chute bom de longa distância também. E o sistema defensivo de Portugal é outro, né? Pô, vamos lá, tem o Pepe, tem o Rúben Dias, o Dalot tá jogando um bolão ali pela direita, o Rafael Guerreiro, William Carvalho, volantão, bom. E lá pra frente nós temos o João Félix fazendo uma excelente Copa. Gonçalo Ramos talvez jogue no próximo jogo também. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, o Otávio, que era do Internacional. O Internacional não tem esse jogador. Fazendo uma brilhante Copa também. Então, claro que a seleção de Marrocos, eles têm excelentes jogadores. O lateral esquerdo deles é muito habilidoso. O direito também é muito habilidoso. E é uma seleção que vai incomodar. E Portugal tem que ficar de olho. Mas passa Portugal, passa França, passa Argentina, passa Brasil. E o que a gente vai ter? Um Brasil e Argentina na semifinal no dia 13/12. E do outro lado vai ter Portugal e França. Pô, Portugal e França, hein? Foi a final da Europa League. Não, Europa League não, desculpa. Acho que foi da Liga das Nações, se eu não me engano. Cara, me fugiu o nome. Não foi nem Liga das Nações. Europa League muito menos, que é de clubes. Mas eu vou me lembrar e vou anotar nos comentários. Tá. Então passa Portugal, passa França, passa Brasil e Argentina. E na final teremos Brasil e França. E a minha aposta tá de pé ainda, hein? Eu apostei numa final Brasil e França no palpite lá do Travessia Esportiva, lá no Instagram. E França sendo campeã. Lógico que é só por causa de uma aposta, né, pessoal? Sou brasileiro, torço pro Brasil, mas jogo é jogo, negócio é negócio. E a gente tem que pensar no bolso. Então, pensando no bolso, eu já apostei há muito tempo atrás na França. Não é um troço de agora. E dia 18 nós vamos saber se ainda vai rolar esse meu palpite. Quem quiser botar aqui nos comentários o que vocês acham, quem vai passar, quem não vai, qual vai ser a final, só por diversão, esse não tá valendo nada. Fiquem à vontade! Valeu!